Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro nosso canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, começar falando sobre preconceito. Quando a gente fala preconceito, as pessoas já vêm automaticamente na mente delas preconceito racial, preconceito contra o homossexual, machismo e feminismo, que são os três principais preconceitos aí, digamos. Só que eu quero começar falando já do preconceito, da própria palavra em si, pré-conceito. Ou seja, criar antecipadamente um conceito sobre certa pessoa ou sobre certa coisa. É você julgar sem realmente conhecer, sem realmente entender sobre certa pessoa ou certa coisa. E um dos maiores preconceitos que existem e passa muito desapercebido é o preconceito com a vida do próximo. Sim, preconceito com a vida do outro. Um exemplo claro disso: fulano de tal é gente boa, mas... fulano de tal é bonzinho, mas... esse mas já é justamente o preconceito. O preconceito é o que vem junto com esse mas. Porque depois desse mas, a pessoa que está falando vai acrescentar uma coisa que fulano de tal pensa, fulano de tal faz, fulano de tal gosta, e que ela acha errado. E que ela acha que é ruim para fulano de tal. Porém, ela não está na pele de fulano de tal, ela não está na mente de fulano de tal, ela não tem os mesmos sentimentos que fulano de tal tem em relação àquela coisa. Ela não sabe se realmente aquela coisa faz bem ou mal para fulano de tal. E a parada é essa, ela usa os conceitos dela para exteriorizar no fulano de tal, para preconceituar, para julgar fulano de tal, que fulano de tal está errado. Seja pela posição religiosa, ideologia política, ideologia de vida, etc e tal, até coisas banais, gostos banais. E isso é uma coisa que, 2018, século XXI, já passou da hora de acabar com isso. Nós estamos, né, há vários anos na era da informação. A informação está aí, é só procurar. E as pessoas têm preguiça de procurar a informação. Elas são comodistas, elas ficam numa posição confortável do que elas acham que é certo no mundo e pronto, e acham que todo mundo tem que pensar e sentir da mesma forma que elas. Isso daí é um absurdo, é uma ignorância gigante. E é justamente aí que gera muitas das tretas que acontecem hoje em dia. Muitas das questões do vitimismo, do mimimi, da problematização vem justamente daí, desses preconceitos com a vida do outro, que é uma questão de falta de autoaceitação, falta de conhecimento, falta de amor próprio. Por quê? Para você realmente se aceitar, realmente se amar, você tem que se conhecer. E muitas pessoas falam, eu me conheço sim, que absurdo falar que eu não me conheço. Só que o modo delas falarem na defensiva já mostra exatamente que elas não se conhecem, que elas só pensam que se conhecem. Mas enfim, isso daí já também é uma questão filosófica mais profunda. Um exemplo dessa questão do preconceito com a vida dos outros, que entra, é a questão da piada. É a questão do humor negro. Que o humor negro é o quê? O humor negro é para atacar o preconceito, é para atacar a pessoa preconceituosa. Não é para ridicularizar outra pessoa, não é para atacar quem seria a vítima. Só que falta entendimento, falta inteligência para ler nas entrelinhas. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo claro. Na época do impeachment, um tempo atrás, o Danilo Gentili, o humorista, foi fazer uma piada. Fazer piada é o trabalho do humorista. Ele tem a liberdade de fazer piada do jeito que ele quiser. Ele é um humorista. Tem vários tipos de humor. Tem humor pastelão, tem humor negro, tem várias classificações. E qual foi a piada que ele foi fazer? E aliás, antes disso, piada é o quê? Ou você dá risada porque achou engraçada, ou você não acha engraçada e não dá risada. Piada não é feita para ofender, nem nada. Então, qual foi a piada? A deputada foi votar e ele falou, e lá vai a faxineira votar. Então, foi chamado de monstro, machista, de racista, de não sei o que, etc e tal, por causa de uma piadinha. Agora, o que acontece? Por acaso ser chamado de mulher é uma ofensa? Por acaso ser chamado de faxineira é uma ofensa? Não é. Então, não tem ofensa na piada dele. Pronto, final. É uma coisa que ele pegou. O que acontece no humor negro? Pega uma realidade e fala de uma forma que ela fique engraçada, que faça as pessoas darem risada, porque é o objetivo da piada.
Qual que é a realidade? Tem muito mais faxineira do que deputada. Ah, isso é machismo, porque a gente vive no mundo machismo? Não. Isso é porque é muito mais fácil ser faxineira do que ser empregado. É uma realidade. Se você for ver carteiras de trabalho, é muito mais faxineira do que empregado. Só que do que empregado, do que deputado. Só que o que acontece? Quantas realmente querem ser deputadas? Quantas mulheres realmente vão atrás de se candidatar a serem deputadas? Quantas recebem o voto? Quantas mulheres mesmo votam em outras mulheres para serem deputadas? Então, a questão está aí, questão de interesse das próprias pessoas de irem atrás daquilo que elas querem. Quantas realmente tem, das que são candidatas, quantas realmente têm capacidade profissional para assumir aquele cargo? Não é questão de ser homem, ser mulher, ser isso, ser aquilo. Não, é questão de interesse e de capacidade profissional e intelectual de ir buscar aquilo que se quer. Não tem racismo, não tem machismo, não tem nada nisso aí. Porque machismo teria se fosse proibido ser deputado. Se ninguém votasse em deputado mulher. E a prova tá, até a presidenta tá aí como prova. As pessoas votam, tanto homem quanto mulher votam e escolhem quem elas querem votar, independente de ser homem ou mulher. Ponto final. Agora, tem que explicar a piada. Olha que mundo chato que a gente tá, que você tem que explicar uma piada dessa forma, toda filosófica, porque não pode fazer uma piadinha que vai ofender. Pô, se a pessoa se sente ofendida em ser chamada de mulher, se ela se sente ofendida em ser chamada de faxineira, o preconceito tá aí na cabeça dela. não na boca de quem falou. E uma questão de conceituar e julgar a vida dos outros, ninguém pode ser usado como referência, como influência, como exemplo. A pessoa trabalha na televisão, então ela é exemplo, ela é referência para a vida dos outros. Quem tem que ser referência para a vida de criança, quem tem que ser influência para a vida de criança, são os próprios pais da criança. Tanto o pai quanto a mãe. Certo? Então, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. Não achou graça da piada? Não ri. Não gosta de humor negro? Não segue o humorista que faz humor negro. Eles têm a liberdade de fazer humor negro. Assim como você tem a liberdade de não segui-los, de não gostar. Você não precisa de ver tudo que eles falam, não precisa de acompanhar a vida deles. Certo? Paz para todos. Fui.